Boa noite, pessoal. E aí, vamos continuar lendo a nossa Bíblia, vamos continuar vendo Paulo se defender aí perante César, né? A apelação que ele fez a César, na verdade, a essas alturas, ao rei Agripa. Aqui, naqueles tempos, era então a autoridade máxima, seria como o nosso STF hoje, mais ou menos, né? Ele faz então uma menção aí ao STF, pede lá para não vou nem falar aqui, é melhor não, né, gente? Tá, mas vamos lá. Vamos ler então. Estamos em Atos dos Apóstolos. Hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Segue aqui com a gente. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar conhecendo aí a palavra que Jesus Cristo nos deixou. Vamos lá então? Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por quê? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra ele, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para que te por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente ao que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas a com santo socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar
à luz a este povo e aos gentios, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, ante digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Porventura a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isso, se levantou o rei e o presidente e Berenícios, que estavam com eles assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Esse homem nada fez digno de morte ou de prisões. E a Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. E aí, né, gente? E aí, né, gente? Bem podias ter soltado esse homem. Aqui é mais ou menos o rei dizendo assim: a que ponto chegamos? Tá? A que ponto chegamos da iniquidade? A que ponto chegamos da descrença de Deus? A que ponto chegamos da descrença de Jesus Cristo? A que ponto chegamos enquanto seres humanos? A que ponto chegamos enquanto brasileiros? A que ponto chegamos enquanto muitas vezes muitos povos comandados por governos não cristãos, e quando eu digo não cristãos é não tementes a Cristo, não tementes a Deus, se achando que eles sim que são verdadeiros deuses e agindo como deuses na vida das pessoas, agindo na liberdade, agindo na retirada dessa liberdade, agindo sobre as finanças, agindo sobre o quanto aquelas pessoas podem ter de provisões, podem não ter, agindo sobre a pobreza, agindo sobre a riqueza, agindo como se Deus fossem. Como a gente vê isso, né, gente? E quantas vezes a gente tem visto isso, até mesmo no nosso país, até mesmo no Brasil? Eu não estou me levantando aqui contra o rei Festo, eu não estou me levantando aqui contra César ou contra Augusto. O que eles concluíram? Eles concluíram que Paulo não era culpado, que ele sequer tinha de ser chamado, tinha que ter apelado a César. Ele teve que chegar a últimas instâncias. E será que isso vai fazer com que Paulo se livre? Talvez não. Talvez não. Essa história continua. Essa história da Bíblia continua e amanhã eu estou aqui com vocês para mais um capítulo, para a gente ver o que finalmente vai acontecer com Paulo. Será que Paulo vai ser morto ou não? Você já sabe a resposta? Comenta aqui conosco, aqui nos comentários. Nos diz, Paulo vive ou Paulo morre? Hein? O que vai ser de Paulo? Gente, não é brincadeira isso, são coisas muito sérias, às vezes a gente tenta descontrair um pouco com vocês aí, mas a palavra da Bíblia é uma palavra, acreditem, pesada, muito pesada, pesada demais até às vezes para alguns. Tem muitas pessoas que não vão chegar até aqui conosco e muito menos até o fim. Até o fim não vão chegar com certeza, tá? Porque é pesado, gente. Porque é pesado você. E é pesado em que sentido também? De que você tem outra visão do mundo e que você, pura e simplesmente, muda a sua mentalidade. Muda a sua mentalidade até mesmo com os dias atuais. Você percebe tudo
o que hoje acontece, você passa a perceber que as coisas que hoje acontecem estão, sim, por mais que não pareça, no domínio de Deus. Então você que hoje está sofrendo, pode ter certeza que se você é um homem justo, que se você agiu com justiça em busca do bem, tenha feito o que você fez perante os homens, ainda mais homens iníquos, ainda mais homens que não seguem a Deus, pode ter certeza que Deus vai te honrar, sim. Vai te honrar, sim. É questão única, exclusivamente de tempo. Acredite, você vai ser honrado e assim a gente vai rezar aqui por você. Que Deus lhe abençoe e que lhe honre como é do seu merecimento. Se for do seu merecimento, Deus há de lhe honrar. Tamo junto? Amém? Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos amanhã, 7 horas. Se inscreve no canal e ativa o sininho.